Aleluias. Louvado seja Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1. Vamos falar de um homem que foi até falado sobre ele aqui domingo. O homem citou, o irmão Edgalho pregando, ele citou este homem chamado Jerubaal, também conhecido por os leitores de Bíblias como Gideão. Quem conhece a história de Gideão? Uma história muito bonita, né, irmãos? Uma história muito bonita. E vamos ler aqui Juízes 6, capítulo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu à mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram filhos de Israel para si por causa dos medianitas as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Irmãos, vou dar uma paradinha aqui para falar que não tem nada pior a gente conseguir, com muito esforço, e a gente zelar por aquilo, e vem um inimigo tentar apanhar, tentar roubar. E é assim que aconteceu com o povo de Israel. Mas a Bíblia fala inúmeras vezes no Velho Testamento, eu perdi a conta de quantas vezes está escrito que outra vez o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí eu fui passando a página, li de novo, e outra vez faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tem gente que não faz. Gideão não fazia, a Bíblia diz. E ele, o irmão disse que Gideão era medroso, eu concordo, mas ele não parou. Ele não parou. Imagina, irmãos, chegavam os inimigos e roubavam, pegavam tudo. Era quanto que Israel plantasse, o inimigo vinha lá e plantou, os inimigos iam lá e... Mas Gideão não, Gideão, ele era medroso, mas ele se escondeu e não parou. Ele continuou malhando trigo no lugar que não tinha nada a ver, ele não parou. Muitas das vezes, irmão, isso acontece na nossa vida, irmão Saulo. Nós temos que parar um pouquinho, até se esconder, para não morrer, para não perder aquilo que Deus nos deu. Então a gente tem que guardar com carinho, nem que seja num cantinho. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que orar em casa, a gente tem que dar uma paradinha mesmo. É igual aqueles animais que... Lá em casa tem uma gatinha, irmã, que ela é assim, ela se encolhe, quando ela se encolheu, meu irmão, pode esperar que vem o bote. O servo de Deus tem que ser assim também, meu irmão. Pode se encolher um pouquinho, não tem problema não. A gente é fraco, a gente é carne, mas que a gente avance lá na frente. E assim que o anjo do Senhor chegou e disse a Gideão, ele estava... Quantos param? Muitos pararam, mas ele não parou, ele foi lá para trás e continuou ali, ó. Continuou. O anjo do Senhor se agradou e falou para ele, o Senhor é contigo. Ele falou, será? Esse é o mal do servo de Deus. Será que é mesmo? Ele é, o Senhor é contigo. Muitas das vezes, irmão, a gente tem que parar. Em casa é lugar de fazer cabelo, irmã? Não é, mas a irmã continua fazendo até que o anjo do Senhor olha para você na sua casa e diz, eu sou contigo, diz o Senhor. O Senhor é contigo, irmã, e Ele vai te fazer vencer essas barreiras. E o anjo do Senhor quis dizer isso para ele. O Senhor é contigo, Gideão. Você vai vencer os midianitas. Por mais que nós pareçamos aprisionados, nós vamos vencer. E o que aconteceu? Gideão venceu. Gideão, o que ele fez, irmãos? Ele com 300 homens, ele tinha muitos homens. E a história é bem conhecida. Aqueles que bebessem água, olhando assim, ó, é que iam ficar com ele. Ficaram só 300 e ele foi e venceu. Mas como que ele venceu, irmão Saulo? Aquela multidão, aquele exército igual formiga. Ele foi nos chefes, os 2 reis. Gideões e mais os seus soldados acabaram com os reis.
O problema, irmão, você tem que ir na raiz. Louvado seja Deus, eliminar de uma vez por todas. É igual um enxame de abelha, irmão. Se você matar a rainha, acabou o enxame de abelha. Um formigueiro é a mesma coisa. É formiga para danar. Se você acabar com a rainha, acabou o formigueiro. Assim que Gideão fez. A estratégia de Gideão, não, estratégia do Senhor. Deus tem estratégia para você nessa noite. Louvado seja Deus. Deus tem estratégia para você nessa noite. Vencendo os inimigos. O povo de Israel, eita povo, esse povo era terrível na época, até hoje, irmãos, esse povo era oferecido, eu já preguei sobre isso esses dias lá, e esse povo era oferecido, viu que Gideões venceu, o que eles disseram? Seja nosso rei, você venceu os medianitas, nós estamos precisando de um rei, porque o povo de Israel estava perdido, e o povo precisa de um governante, a igreja precisa de um pastor, a sua casa precisa de uma pessoa para estar de frente, todo mundo precisa de uma orientação, e nós temos um orientador, ele está aqui nessa noite. Quem está sentindo, Deus está aqui nessa noite, aleluias, glórias a Deus. E o povo se ofereceu a Gideão. Gideão disse, não, eu não quero. O povo de Israel disse bem assim para ele, ó, vamos ler a Bíblia, está escrito aqui no livro de Juízes, louvado seja Deus, aleluia, Deus é fiel, irmãos. Está escrito no livro de Juízes 8:22. Vamos ler. Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tu como seu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Porém Gideão disse-lhes, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho vos dominará, mas o Senhor vos dominará. Louvado seja Deus, irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao santo nome do Senhor. Aleluias, não sou eu que vou te dominar sobre a igreja, não é o pastor, não é o apóstolo fulano, não é, é o Senhor que vai dominar sobre a sua vida, irmãos. É na mão dele que nós temos que entregar os nossos problemas, a nossa dificuldade. É por isso que muitas das vezes o crente passa a prova, irmão. É porque entrega nas mãos de uma pessoa que não tem nada a ver. Só porque o homem parecia ser alguma coisa, mas não era ele. Como o irmão disse, Gideão era um medroso, mas é o poder de Deus que te faz vencer, e eu também. Louvado seja Deus. Eu não era para estar aqui hoje, sabe por quê, irmão? Porque eu era para estar morto. Havia uma cova aberta para mim, mas o Senhor fechou a cova e me pôs aqui. O Senhor fechou a cova na vida de Gideão e fez ele vencer. Mas o povo não, o povo quer bonitão. O povo quer é o grandão, porque Gideão parecia ser o rei, devia pregar bem, devia ser uma boa eloquência, então o povo escolheu ele, mas escolha e prefira o Senhor. Essa é a palavra para o Senhor, para você nessa noite. Louvado seja Deus. Gideão disse não, mas o filho de Gideão era ambicioso, o tal de Abimeleque. Esse era o filho, um dos filhos de Gideão, porque Gideão tinha 40 filhos, fora com as concubinas, ele tinha 40 filhos, e o filho dele viu que o pai não queria, está escrito aqui na palavra do Senhor, ele falou, meu pai não quer, mas eu quero. Quem não quer ser rei de um povo próspero? Porque naquela época, irmão, Deus fazia o povo prosperar. Louvado seja Deus. Já pensou, irmãos, andar 40 anos com um sapato e não estragar, andar 40 anos no deserto com a roupa e a roupa não esfarrapar, e esse povo prosperava. Todo o povo que o povo de Israel vencia, o ouro era tudo deles, irmãos. As riquezas, a púrpura, a prata, era tudo do povo. Então Abimeleque, vendo o povo próspero, eu quero ser rei desse povo. Mas só que Israel já tinha escolhido, olha, então se você não quer, você tem 40 filhos, então vamos escolher um desses seus filhos para ser o nosso rei, diz a palavra do Senhor, está na Bíblia, irmãos. Aí ficou todo mundo, um quer, outro quer, Abimeleque disse, olha, são 40, eu não vou conseguir ser escolhido entre esses 40, o que eu vou fazer? Eu vou matar os meus irmãos.
aqui só vai sobrar um eu. Louvado seja Deus. E assim Abimeleque fez, diz a palavra do Senhor. Ele chegou para o povo de Israel e perguntou: olha, vocês querem ter, com as minhas palavras, vocês querem ter 40 reis? Porventura vocês querem ter esse monte de reis? Aí o povo disse: não, nós só queremos um rei. Aí ele disse: então assim será feito. Aí juntou uns mercenários, diz a palavra do Senhor, e foi lá e matou todos os 40 filhos de Abimeleque, os filhos de Gideão. E ele foi consagrado a rei. Diz a palavra do Senhor. E ele se consagra a rei. E ele foi rei por 3 anos. 3 anos. A Bíblia diz que ele foi rei por 3 anos. Parece que é pouco, né? 3 anos só. O povo de Israel naquela época vivia muitos anos. Abraão viveu muitos anos. Todo mundo vivia muitos anos. E o homem foi rei de Israel por 3 anos. Pergunta para o irmão, por que só 3 anos? Por que só 3 anos? Sabe por quê, irmão? Porque ele se consagrou a rei. Aquele que se coloca de frente, aquele que se acha o bambambam, não reina há muito tempo. Diz a palavra do Senhor. E Abimeleque achou que era melhor que todo mundo. E aquele que se acha, meu irmão, não fica muito tempo. Louvado seja Deus. Não adianta querer passar na frente do irmão. Não adianta querer matar o irmão, porque não vai ficar muito tempo. Diz a palavra do Senhor. Fica quietinho aí no seu canto, irmão, porque ao seu tempo, assim como Davi podia ter sido ungido a rei. Já estou pulando, volta Davi. Davi podia ter sido ungido a rei lá no meio do mato. Não podia, irmão? Mas não, ele foi ungido a rei no meio dos seus irmãos. Deus vai te levantar no meio dos seus irmãos. Deus vai te ungir no meio dos seus irmãos. É porque todo mundo tem que ver quem é Deus na sua vida. Louvado seja Deus. E assim foi. O único que não morreu foi Jotão. O homem chamado Jotão, irmão de Abimeleque, também filho de Gideão. Ele se escondeu para não morrer, irmãos. Ele se escondeu, e quando ele viu que todos os irmãos estavam mortos e o rei já havia sido consagrado por si mesmo, foi para lá reinar sobre o povo. E aquele povo que ficou para trás, fiel, ele subiu sobre uma pedra e ele clamou em alta voz para aquele povo e disse assim, está escrito aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus, é uma história interessante, irmão. Vai ser a parábola de Jotão. Está escrito no livro de Juízes 9, 7. Juízes capítulo 9, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz, irmão, estar aqui. Esse povo sedento da palavra do Senhor. E assim disse Jotão. E dizendo Jotão, e pôs-se ao cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reinas tu sobre nós. Essa eu vou falar, essa eu quero ter o prazer de falar, porque ele falou em parábolas. O povo não estava entendendo. Muitos, aquele homem, Abimeleque, não era um bom homem para ser consagrado rei daquele jeito, mas ninguém sabia que ele tinha matado os irmãos. Aí Abimeleque ficou transtornado e chateado e foi lá e falou: olha, é uma parábola, tá, irmãos? Está escrito na palavra do Senhor. Ele disse: olha, as árvores saíram procurando um rei. As árvores. Aí as árvores chegaram perto da oliveira e disseram à oliveira: oliveira, reinas tu sobre nós. Oliveira sabe o que é, né, irmão? É um pé de azeitona, onde se espremendo vira azeite. E azeite é uma coisa muito importante. Azeite é aquilo que te ungiu. É aquele que ungiu a diaconisa Ivanete. Foi ungido aqui com o óleo do Senhor, irmão Saulo. Os irmãos que estão aqui são ungidos com azeite. E as árvores, vendo que o azeite era muito importante, falou com a oliveira: oliveira, reinas tu sobre nós. E a oliveira disse: não, eu não vou reinar, porque eu sou a oliveira. Eu sou muito importante. Eu vou sair nesse sol quente
para reinar sobre esse povo, essas árvores que nem dá fruta, eu não vou reinar, não. Eu vou ficar aqui quietinho, porque os reis me usam, os profetas me usam. A oliveira disse, então eu não vou usar. Sobe mais um pouquinho, irmão. Aí não quis, se recusou. Aí as árvores continuaram, as árvores ficaram tristes. Aí continuaram. Porém, a oliveira disse, deixarei a minha gordura, que Deus e os homens a mim prezam, pairaria sobre as árvores? Ela não quis, sobe mais. Louvado seja Deus. E disse às árvores a figueira, vem tu e reina sobre nós. E a figueira falou assim, todo mundo já sabe o que é figueira, né, irmão? Figueira é aquele fruto doce. Louvado seja Deus. Esses tempos atrás eu comprei uma lata de figo, é doce. Louvado seja Deus, é muito bom o figo, né, irmão? Aquela calda é muito doce. É assim que é o figo para o Senhor. A figueira é abençoada, algumas, né, irmão? Porque tem uma que foi amaldiçoada e jamais nasceu fruto. Mas tem figueira que dá fruto até hoje. Tem muitas figueiras que dão fruto aqui. Tem alguém dando fruto aqui nessa noite? Louvado seja Deus, você é uma figueira frutífera. Então, vendo as árvores que a figueira era um fruto prezado, é um fruto muito querido, as árvores disseram, figueira, reinas tu sobre nós. Aí o que a figueira falou? Eu não. Eu vou sair daqui nada, eu sou a figueira. O meu fruto é doce igual mel. Os reis, as rainhas, todo mundo come do meu fruto. Eu vou sair, vou reinar. Eu vou visitar esse hospital domingo. Um solão desse. É ruim de eu ir, eu não vou não. É ruim de eu ir, eu não vou. Eu vou é pra piscina. Aleluia, eu não vou. Eu não vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Eu vou ficar quietinho aqui vendo a sessão da tarde, vendo Domingo Espetacular, vendo, sei lá, temperatura máxima. Eu não vou fazer. Assim a figueira falou, eu não vou reinar. Sobe mais um pouquinho. Aí as árvores também ficaram tristes. Aí ele chegou até o fruto, que era a videira. Sobe mais, irmão, por favor. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Isso, as videiras. A videira é aquela que dá o fruto, dá uva. Aquela uva que a gente seca todo dia, todo mês, não tem? Domingo agora vai ser ceia, irmãos. E todo mundo está ansioso para chegar esse dia, né, irmão? Todo mundo se guarda, todo mundo até faz como Gideão, para não pecar. Muitas vezes a gente tem que se esconder. E as árvores viram que a figueira era um fruto. Quem não gosta de uva aqui? Eu queria saber quem não gosta de uva, uma uva bem doce. Todo mundo gosta de uva, irmão. Louvado seja Deus. Na ceia, a uva foi usada por Jesus para servir. Olha a importância da uva. Ela vai reinar sobre árvore que nem fruto dá. Eu não vou reinar sobre vocês, disse a oliveira. Está escrito ali, ó, na palavra do Senhor. Porém a videira disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Eu não vou reinar sobre as árvores nada. Não vou fazer isso jamais. Aí sobrou quem? Pode seguir. Olha lá quem que sobrou, irmão. Olha lá quem que sobrou. Tem gente, irmão, que está desesperado, está pedindo até para a figueira ser o rei deles. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui nessa noite, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O povo estava tão desesperado que foi na figueira pedir para a figueira ser o rei. Esse vizinho, esse colega de escola, esse colega de trabalho é uma espinheira. Deus está falando aqui, irmão. Você vai pedir para essa espinheira ser o seu rei, ser o seu colega, ser o seu amigo, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Olha se esse irmão Pode falar, irmão? Louvado seja Deus. Então escolha as pessoas, peça direcionamento ao Senhor. E o povo não pediu, chegou a espinheira e pediu, espinheira, reinas tu sobre nós. E a espinheira falou, é agora. É mole, é claro que eu vou reinar. É claro que eu vou reinar. Pode subir, pode ver. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungires para rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Essas árvores eram duras, eram cedro
cedros do Líbano. Mas veja bem, irmãos, ele pediu para ser ungido. Louvado seja Deus, meu irmão. É espinheiro puro, meu irmão. Ele está pedindo, se coloca debaixo, você colar comigo, espinheiro, meu irmão, vai te furar, vai te espetar, meu Deus, aleluia, sai fora que é espinheiro puro. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui, mas o espinheiro quis reinar. Por que o espinheiro quis? Olha só, espinho, entra debaixo do espinheiro, ali indo para, tem um lugar, um monte que a gente ia, você lembra, irmão? Por lado subindo ali pro lado do canto ali, tinha um monte que a gente ia, um monte em cima de uma caixa d'água, você lembra? A gente ia naquele monte, tinha uma moita de espinho, irmão, um bocado de espinho deste tamanho. Irmão, não tinha como passar nem perto, tinha que passar longe, porque o espinho furava, e aquela árvore, ela soltava um vento batido, soltava um copo, ficava coçado. Ah, meu Deus do céu, o troço está sapecando e tal, o irmão agarrado com esse raio desse espinheiro. Aleluias, glória a Deus. Oh Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Louvado seja Deus, aleluias. E o espinheiro quis reinar. Se vocês não me ungir a rei, vai cair fogo sobre vocês. É mentira de Satanás. Louvado seja Deus, aleluias. Confia no Senhor. Faça como Davi. Certa vez, Davi se descuidou um pouco, ele saiu e todas as mulheres e crianças foram sequestradas pelos irmãos. O que Davi fez a primeira vez? Ele não botou a espada na cintura, ele é guerreiro. Tem irmão que é assim, irmão, que não pede orientação, o Senhor não pede nada. Acha que é crente, pode fazer tudo. Não. Primeira coisa, irmão, ó, joelho no chão. Joelho no chão, assim Davi fez. Ele consultou a Deus. O negócio está feio, consulta a Deus. O negócio está bom, consulta a Deus. Meu salário aumentou, consulta a Deus. Tem mais de 5 anos que eu ganho a mesma coisa. Consulta a Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Não entrega na mão do espinheiro, não. Louvado seja Deus. Certa vez, irmão, tinha, logo assim, irmão, eu era novo convertido, aconteceu comigo. E a gente novo convertido, o primeiro amor, amém. Para certas coisas é bom, mas para certas coisas a gente faz as coisas tudo sem orientação nenhuma, né? Porque a gente acha que está tudo certo, tudo bom. E muitas vezes, irmão, a gente acaba metendo os pés pelas mãos no primeiro amor. E aconteceu comigo. Eu tinha um irmão que eu achei ele bonito, achei ele, a voz dele, o irmão era mansinho, aquilo falava que uma maravilha, entendia de Bíblia, e eu gostei daquele irmão, não é desse ministério, não. Eu achei ele interessante, um camarada bom de conversar, e parei e fui tagarelar pro irmão na minha vida. Não tem problema não contar. Irmão, sai fora desse espinheiro. Eu estou falando, sai fora disso em nome de Jesus. Pede orientação a Deus. E eu cheguei para esse irmão e contei. Todo mundo tem aquele segredinho, né, irmão? Aquele segredinho que não conta nem pra... Tem medo até de ficar pensando. É verdade, irmão. É verdade, já contou para Deus? Chega, já louvei, eu já confessei ao Senhor, eu vou ficar isso para lá. Todo mundo tem esse segredo. E esse segredo aí que eu estou falando, eu contei para esse irmão. E tal, eu compartilhei com ele. E ele querendo saber, irmão, dialogando comigo e pegando detalhes e tal, sentado na porta da minha casa. Aí o irmão passou, Senhor, passou para mim, para ele, Aí no outro dia o irmão chegou e falou, você estava falando alguma coisa para aquele irmão aí? Eu falei, não estava falando. Não, você contou alguma coisa para ele? Ele falou, você não contou segredo nenhum para ele não, né? Eu falei assim, você contou alguma coisa, você não pode falar para ninguém? Eu falei, contei. Rapaz, aqui tem uma língua que não cabe dentro da boca. Ele vai falar para todo mundo que você falou para ele. O que eu fiz? Ajoelhei no chão e fui orar para Deus fechar a boca do irmão. O irmão não falou. Errado. Eu tinha que orar para Deus fechar a minha boca. Deus tinha que fechar a minha boca. Muitas vezes, irmão, tem que falar. Olha lá, ó. Esse aí mesmo, o Senhor da glória. Só Ele. Muitas vezes é lógico, a gente tem que pedir um conselho, nós temos pastores aqui, nós temos conselheiros, homens e mulheres de Deus, mas não é para qualquer um que nós devemos. Glória a Deus. Nós temos intercessores aqui, homens que, glória a Deus, já me livrou de cada um, irmãos. Glória a Deus, porque muitas vezes o passado, ele bate a nossa porta, irmãos, e quando ele chegar, esteja firme na presença do Senhor. Já pensou, irmão?
como rei, aquilo ali, um espinheiro. Louvado seja Deus. Vamos colocar o Senhor na frente dos nossos problemas, assim como Gideão. O importante que Gideão fez, irmão, não parar. Não podemos parar jamais. Ah, irmão, mas porque você não está no meu lugar? Mas Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não dá a prova de que você não pode passar. Você está passando por uma prova? Com certeza Deus vai te fazer vencer essa batalha, essa luta, essa peleja. Ele está falando porque não é você. Muitas das vezes a prova que eu passo, o irmão não consegue passar. A prova que o irmão faz, eu não consigo passar. Mas muitas das vezes Deus sabe, Deus conhece a sua fraqueza. Assim Deus falou a Gideão: o Senhor é contigo. O anjo do Senhor disse a Gideão: o Senhor é contigo. Gideão duvidou da palavra do Senhor. Gideão disse: mas se ele fosse comigo, nada disso estaria acontecendo. Muitas das vezes, irmãos, Deus quer falar com você lá naquele cantinho, debaixo de uma mesa, num cantinho, num lugar escuro. Você está cheio de dívida, está numa situação difícil, ninguém olha para você, o negócio está feio para o seu lado, você ora, parece que Deus não está ouvindo, mas você continua malhando o trigo no lagar, no lugar onde não era para malhar o trigo, mas estava malhando, continua malhando esse trigo. Louvado seja Deus, Deus está te ouvindo. Louvado seja Deus, mas tem muita gente na minha frente. Tem gente que está dizendo: mas eu não vou conseguir, porque tem tanta gente na minha frente. Como que eu vou fazer? Eu ainda sou tão novo. Como que eu vou fazer? Mas eu já passei da idade. Como que eu vou fazer? Mas Deus é contigo. Deus é contigo nessa noite. Diga para o irmão: me ajuda que eu estou bem longe. Diga para o irmão: Deus é contigo. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Meus irmãos, eu estou falando aqui do mesmo jeito que eu converso com a minha esposa em casa, do mesmo jeito que eu falo no meu trabalho. Muitas vezes, se eu não estou sendo entendido, que os irmãos peçam orientação melhor ao Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus, eu creio que está falando aqui. Quem crê que Deus está falando neste lugar? Aleluias! Em nome de Jesus, irmão, creia que Deus é contigo nessa noite. Louvado seja Deus, assim como Gideão, creia. Vamos passar lá para frente agora para o livro de Mateus, porque pregação tem que ter o nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho de Jesus. É aquele mesmo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Um homem disse uma vez, uma pregação bonita que eu ouvi na internet. Todo mundo ouve pregação na internet, eu ouvindo. E o homem disse, a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras seremos sarados. Aí eu não entendi, eu falei: que negócio de pisaduras? É porque quando Jesus, ele estava andando, passando com a cruz nas costas, não são palavras minhas, tá, irmão? Ele passava com a cruz nas costas e o sangue estava escorrendo. E o sangue ia, ele andando com a cruz nas costas e o sangue dele. E quem pisava naquele sangue era curado, irmão. Olha que maravilha! Eita glória! Só pisar no sangue dele era curado, irmão. Olha que Jesus é esse! É desse Jesus que eu vou falar agora. Aleluia! Pelas pisaduras dele você vai ser sarado. Pelas pisaduras de Jesus, o seu problema vai ser resolvido. Pelas pisaduras do Senhor, aquele que está lá fora, você tanto ora por ele, vai vir para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Está escrito no livro de Mateus 21. Mateus 21, irmãos. É interessante esse pensamento aqui. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor, nosso Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Louvado seja Deus. Um homem que nasceu numa cidadezinha, um buraco, um sovaco, como diz lá no mundo, um sovaco de cobra danado, um lugar que, inclusive, até Nicodemo disse: pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Pode vir alguma coisa boa daquela empresa que o fulano trabalha? Pode vir alguma coisa boa daquela igreja? Pode vir alguma coisa boa daquele irmãozinho? Aquele irmãozinho é obreirozinho à toa. Mas o rei, ele veio montado num jumento. Diga-se de passagem, emprestado. O jumento era emprestado, diz a palavra do Senhor. E assim está escrito: enquanto aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo:
ide à aldeia que está defronte a vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-a. Então seguiram vós. Então se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, com tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, ai, te vem, humilde assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes, e puseram-no assentado em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros, cortando ramos de árvores, os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vamos ler juntos isso aqui? 9. Bendito o que vem em nome do Senhor. Repitam comigo. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Louvado seja Deus. E assim foi a narrativa aqui, através de Mateus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Entrada triunfal, irmão. O que é triunfal? Triunfal, olha a palavra, triunfal. A entrada de gala. Vamos supor que Jesus, irmão, viesse entrar em Cachoeiro. Ele ia vir pela Safra ali, né? Ou então pro lado aqui de Marapé ali, ou então pro lado pra cá, pro lado de Vargem Alta. São as 3 entradas que nós temos. Tem também pro lado do Morro Grande ali. Aí, o povo de Deus, as igrejas, sabendo que Jesus realmente ia vir entrar na cidade, todo mundo ia para lá esperar por Jesus. E a entrada dele foi triunfal. A gente imagina, irmão, a multidão significa que toda a igreja foi para a entrada da cidade esperar Jesus chegar. Imagina, irmão, todo mundo esperando Jesus chegar. Ninguém sabia quem era. Todo mundo ia esperar o quê? Um jatinho, hoje em dia, uma Hilux. Jesus está vindo aí. Vai vir de quê? Hilux. Vai vir de terno, finíssimo, anel de teologia na mão. Aleluias, ele vai vir. Ele vai vir de Ferrari, porque ele é rei. Ó, sapatinho cromadinho no pé, Jesus vai vir. Eis que ponta lá de longe um homem todo maltrapilho, com cabelo e barba, porque a palavra do Senhor diz que ele não tinha beleza para que encantasse. A beleza dele estava, sabe na onde, irmão? No coração, na bondade dele. Aleluias, glória a Deus. E veio, pontou de lá aquele homem no jumentinho. Louvado seja Deus, a entrada triunfal do rei foi no jumento, irmão. Então por que nós queremos ficar tanto se apresentando, se mostrando assim? Eu tenho que chegar num carrão. Eu tenho que chegar com a roupa de gala. Ai, meu Deus. Eu tenho que chegar. Deixa Deus trabalhar, irmão. Chega do jeito que Deus te colocou, irmãos. Não precisa se fazer de outra pessoa para estar na casa do Senhor. Seja você mesmo, irmão. Jesus foi Ele mesmo. Louvado seja Deus. E a entrada triunfal dele foi assim. E tão triunfal que foi que a presença do Senhor comoveu aquele povo que nem conhecia. E o povo de Deus sempre foi humilde, né, irmão? E jogaram para ele palha, pano, tecido, está escrito na palavra do Senhor, e tecido. O que Jesus vai fazer com tecido e pano, tecido? Jogou tecido para ele pisar por cima. O que Jesus ia fazer com aquele monte? É o que o povo estava oferecendo ao Senhor. Muitas das vezes, irmão,
ouve o que Deus está falando. Muitas das vezes nós não temos nada para oferecer ao Senhor além de pano e mato. Muitas das vezes tem gente aqui que não tem nada para oferecer, que nem orar está tendo força mais, mas o povo mesmo assim dizia: Hosana nas alturas. Aleluia. Não importa a situação que você está passando, diga: Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor, irmão. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer de Jerusalém o nosso coração? Pode falar? Posso falar? Porque Jesus entrou em Jerusalém. Muitas das vezes, Jesus não entrou na Jerusalém do nosso coração ainda. Aleluias. Ah, mas eu estou indo na igreja, mas não. Aleluias. Aleluias. Imagina, irmãos, passar tudo que eu estou pensando. Ali, nós temos ali, ó. Eu vou falar. Eu vou falar e eu... vai se entender com Deus depois. Imagina, passar todos os meus pensamentos, tudo que está na minha cabeça ali para todo mundo ver. Imagina, irmão. Quem tem coragem aqui de mostrar assim, ó, lá, de Arábia, a Súria. É assim que Deus te vê, irmão. Confessa para o Senhor os seus pecados, que assim Ele vai te purificar. E diga: Hosana nas alturas. Tem muitas coisas, irmão, que ficam escondidas até para algumas pessoas, mas aos olhos do Senhor jamais ficará escondido. E deixa o Senhor entrar de uma vez por todas na Jerusalém do seu coração. Que lá na Jerusalém Ele vai fazer o sacrifício vivo. Foi derramado todo o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nessa noite eu quero dizer para você, irmãos, o seu sacrifício não é em vão. Mas eu não ofereci nada, você está aqui. Certa vez eu fui servir a ceia na casa do irmão Diaconisa Vanete. O irmão estava com o pé dessa grossura. O irmão tinha uma, acho que é trombose, um negócio estranho. O irmão, ele não vinha na igreja, mas o dízimo do irmão chega aqui. Eu cheguei para o irmão e disse: irmão, eu vim aqui na sua casa te servir a ceia e agradecer o que você está fazendo pelo ministério, pela igreja. O irmão, eu te agradeço pelo que você está fazendo pela igreja. Ele disse: mas eu não estou fazendo nada, eu não posso nem levantar da cama. É uma irmãzinha também. Ela disse: mas eu não estou fazendo nada, eu não consigo nem levantar da cama. Ele ficou questionando, até fiz uma cerinha, né, irmão? Deixei ele um pouco curioso. Ele falou: mas por que eu estou fazendo que a igreja está agradecendo? Eu agradeci em nome do pastor. Então, o pastor pediu para vir servir a ceia e eu te agradeço pelos seus trabalhos, pelo que você está fazendo pela igreja. Eu creio que a igreja também está curiosa. Como uma pessoa em cima da cama pode fazer pela igreja? Sabe como, irmão? Orando. Orando. Aleluia. Orando. Mas eu não posso na igreja, mas estou orando. Eu não posso estar lá todos os cultos, mas eu estou orando. Eu não posso estar lá louvando, agradecendo o nome do Senhor, mas eu estou de casa, eu estou orando. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou orando pela igreja. Eu estou lá na minha casa, até dormindo. Tem vezes que eu sonho com a igreja, sonho que eu estou orando, irmão. Olha só. Aleluia. Então, irmãos, muitas das vezes a sua presença aqui não pode ser como pastor neste momento. Ele não pode estar aqui. Mas eu tenho certeza que essa noite ele vai orar pela igreja. A noite passada ele orou por este culto, orou pela sua vida, orou pela minha vida. Louvado seja Deus. Vamos abrir o nosso coração e receber as palavras que o Senhor está dizendo nessa noite. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, me perdoe em nome de Jesus se eu não falei aqui que você vai ganhar um carrão. Me perdoa se eu não falei que Deus vai te dar a sua casa esse ano ainda. Me perdoa se eu não falei que 2015 vai ser o ano da vitória. Mas é vitorioso, irmão, é aquele que continua malhando trigo. Gideão, ele continuou. Louvado seja Deus. Mas o meu nome não está na lista, não tem problema. Mas nem me falam, nem falam meu nome, não tem problema. Poxa, mas aquele grupo não tem problema. Você é um escolhido do Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu não tenho oportunidade, irmão. Está lá o ponto de ônibus cheio de gente. Está lá, ó, as ruas precisando ser evangelizadas.
Ah, mas ninguém fala, ninguém me dá oportunidade. Meu irmão, você é um homem livre. Eu já fui escravo, hoje eu sou um homem livre. Se eu quiser. Mas é difícil, né, irmão? Aleluia. É difícil. Se eu quiser sair daqui, ó, abrir essa porta depois do culto e sair correndo e gritando: glória a Deus, aleluia, Jesus é meu Salvador. O máximo que eles vão fazer, sabe o que, irmão? É rir de mim e me chamar de louco. Mas você é livre para fazer isso. Louvado seja Deus. Certa vez o pastor pregando aqui, interessante, eu achei interessante. Deus falou com o homem. Ele estava dormindo na madrugada na casa dele. Todo mundo deve ter ouvido. Aí ele ouviu a voz falar no ouvido dele: levanta e sai andando. Obediente faz assim, não fica perguntando. Abraão não ficou perguntando para Deus. E tem obreiro que é assim, obreiro. Pastor, é você que vai fazer, mas por quê? Por que fulano não vai, eu que... Meu irmão, não tem que saber por quê. É você e pronto, acabou. Louvado seja Deus. E aquele homem levantou. Deus falou com ele: levanta e vai andando. Ele levantou, saiu andando. De madrugada, um sereninho frio. Difícil, né? Aí chegou num certo lugar, não tinha ninguém. Cidade deserta. E aquele homem, ele disse, a voz ouviu a voz dizer ao ouvido dele: diga, Jesus te ama. Eu não sabia, né? Doido, né? Jesus tem hora que só Deus, né? Sabe por que Deus faz coisas que a gente não entende? Sabe por quê, irmão Sal? Sabe por que Deus faz coisas que você, muitas vezes nós não entendemos? É porque a gente não é onisciente, irmão. A gente não sabe de nada. Aleluias. Tem coisa, irmão, que você só vai saber no dia que você for para lá. Aí você pode perguntar: Abraão, você teve coragem de assassinar? Você ia matar ele mesmo? Você tem certeza? Eu ia. Abraão ia falar: eu ia. Então, irmão, tem coisas que é só para Deus. Tem que questionar. Então aquele homem não questionou. E ele olhou para um lado primeiro, olhou para o outro e falou: ouviu de novo. Diga, Jesus te ama. Ele disse: Jesus te ama. Gritou de novo 3 vezes: Jesus te ama, gritou. E ele não viu ninguém, ele voltou para casa e foi deitar. Fiquei com vergonha, né? Porque tem gente em vezes que é assim. Teve um dia que eu fiquei com vergonha de mim sozinho, irmão. Eu comecei a orar, eu sozinho. Eu comecei a orar dentro do quarto. Coloquei um hino e comecei a orar. Comecei a orar. E a lágrima começou a descer. Eu me coloquei de pé, comigo mesmo. Daqui a pouco eu estava rodando sem querer, sem saber de nada. Eu falei assim: o que eu estou fazendo? A gente perde o controle sobre nossos atos. Não é verdade ou não é? Muitas vezes eu vejo o irmão aqui no mistério, aqui eu falo assim: irmão vai cair. Mas não, está na mão de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele se move em você. Diz Davi: o Espírito é ele que se move em você. Não é você não, irmão Saulo. Não é você não, irmão Lu. É ele que se move em você. E aquele homem, eu fiquei com vergonha. Então, meu Deus do céu, eu estou fazendo isso. Mas eu não tinha controle sobre mim. Louvado seja Deus. Quando eu terminei, meu rosto estava todo molhado. E eu senti a presença de Deus. Muitas das vezes, irmão, não é para todo mundo ver. É para você mesmo. É para você mesmo. É para sua própria edificação. Louvado seja Deus. Aleluia. E aquele homem voltou para casa. No outro dia, ele era um dirigente do culto, sim. E ele estava dirigindo o culto e veio um irmão, pediu oportunidade, e ele deu oportunidade ao irmão. E o irmão agradeceu a oportunidade e falou assim: olha, eu vim aqui contar um testemunho, porque essa noite eu senti a palavra de Deus falar em meu coração. Eu não vi quem foi a pessoa, mas um homem, uma voz muito forte e uma mão me empurrando quando eu ia me jogar de um prédio altíssimo. Ele ia se jogar, ele sentiu a mão de Deus sobre o coração dele e dizendo: Jesus te ama. Então ele foi salvo por aquele profeta, por aquele homem de Deus que fez exatamente como Deus mandou. Louvado seja Deus. Irmãos, a partir do momento que nós decidimos a servir a Deus, nós não temos mais que questionar. Louvado seja Deus. Você sabia, irmãos, que até calado nós pregamos o evangelho? Sabia, irmão? Calado, você não precisa abrir a boca. É bom que abra a boca, é bom dizer, porque Jesus disse na palavra dele: pega a sua cama e vai profetizar. Pegar a sua cama é o quê? Carrega o seu passado. Não se esqueça de onde eu te tirei. Então, toda vez que o irmão começa a se exaltar, ele ia: eu era aleijado.
eu era aleijado, eu era deteriorado, eu não podia. Então, a gente tem que carregar nossa cama para isso, irmão. Certa vez, um homem interessante, ele foi curado. Foi curado numa igreja muito grande, muito conhecida. Ele andava numa cadeira de rodas, as pernas dele eram atrofiadas, uma coisa horrível. E ele, mesmo assim, eles carregavam ele. E Deus fez uma maravilha muito grande na vida daquele irmão. Enquanto o irmão orava, chamou-se todo mundo ali na frente, todos os finais de culto, pegava aquela cadeira e trazia aqui na frente, foi o testemunho que eu vi. E trazia aquela cadeira e aquele homem, através da oração, ele foi curado ali. Deus fez uma obra muito grande na vida daquele irmão. E ele acreditou. E o pastor falou assim, olha, você aí foi curado, as pernas dele ficaram boas, ele saiu sapateando e rodando no mistério, andando dentro da igreja na hora do culto, irmão. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Aí ele pegou aquela cadeira e dobrou e levou para casa. Aí os irmãos, um quis comprar a cadeira, outros quis a doação. Não, eu vou precisar dessa cadeira, você me dá essa cadeira, que você não vai precisar mais. Então eu quero essa cadeira, porque o pastor da igreja falou, me empresta essa cadeira, me dá essa cadeira, porque tem gente que está precisando. Então deixa ela aqui, porque porventura alguém vai precisar dessa cadeira. Ele falou, não, essa cadeira é minha. Ele limpou ela, os parafusos estavam frouxos, ele apertou ela, os parafusos e arrumou, botou um óleozinho na roda, porque estava ringindo já. Aquilo era um veículo, aquilo é o meio de transporte daquele homem. E ele falou, vai ficar do lado da minha cama. Aí ele falou, mas por quê? Você não precisa dela mais. Aí ele falou assim, não, mas toda vez que eu olhar para essa cadeira de roda, eu vou lembrar daquilo que Jesus fez na minha vida. Glória a Deus, aleluias. Então não despreze o milagre do Senhor, não. Louvado, não se esqueça da onde que Jesus te tirou, irmão. Aleluia, mas eu estou sofrendo, não está. Mas eu estou passando prova, não está. Faz assim com a mão, em nome de Jesus. A outra agora. A outra mão. Em nome de Jesus. Amém. A outra mão. Amém. Glória a Deus. Por que você pediu isso, irmão Adriano? É porque, pode baixar. Sabe por quê, irmão? É porque, ó, olha aí. Aqui. Não vi furo na mão de ninguém. Não vi ninguém com a mão furada aqui. Alagandarábia, Súria. Eu não vi ninguém com a mão furada aqui. Quem aqui entre nós que já teve a Bíblia rasgada? Quem aqui entre nós que já apanhou no meio da rua? Então você não está passando prova, não, irmão. Aleluias. A palavra do Senhor diz que no mundo você teria aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci a morte. Eu não. Diz o Senhor, eu venci a morte. E você vai vencer também. Quem crê que vai vencer em nome de Jesus, recebe aí nessa noite aquilo que Deus está falando. Mas eu não sei não, irmão. Não sei se Deus é comigo não. Porque eu estou passando uma coisa. Eu fiquei reprovado. Não me abriram as portas de emprego. Mas, irmãos, muitas das vezes é preciso passar por isso, irmão. É na prova que Deus vai te capacitar. Aleluias. O evangelista John falou um negócio interessante que eu marcou um pouquinho, ficou meio assim. Mas o crente, irmão, muitas das vezes o crente tem que passar prova. Tem que passar prova. Eu tenho que passar prova, irmão Saulo. Sabe por quê? Porque se o negócio ficar muito bom, eu abandono o Senhor. Eu abandono o Senhor. Se o meu salário triplicar, se eu ganhar um tal, eu vou, né? Se eu comprar um casarão lá na praia, Daraga, Súria, Darábia, no verão, eu abandono o Senhor. É verdade ou não é, irmão? Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou querer viajar, passear. Não o nosso pastor que está fazendo a obra, irmão, está pregando a palavra. Mas aí muitos abandonam ao Senhor. Então muitas vezes nós temos que passar por isso, para estar sempre na presença do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor aqui, ó, no Velho Testamento. E outra vez fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Por que faziam que era mal? É porque as coisas estavam boas do lado deles. Então o que acontece? Muitas das vezes, por que você está fraco eu também? É porque o relaxamento. Nós não devemos relaxar. Nós não devemos frouxar. Nós não devemos dar trégua.
Nós não devemos dar trégua para o inimigo, irmão, porque ele entra pela brecha, ele entra pelo espaço vazio. Louvado seja Deus. Não vamos dar brecha para ele, não. Vamos fazer como Gideão fez. Não vamos parar, não. Não vamos parar, não. Vamos continuar. Mas está difícil. Ninguém está vendo essa rua aqui, ó. É escondida. Eu tenho que ficar. É um cliente só por semana. É 2, eu não sei. Mas, irmão, mesmo assim não para, não. Porque o anjo do Senhor está te vendo. Mas essa firminha aqui no canto, aqui, ó. Se eu estou de biscate nesse lugar e ninguém me conhece, eu estou orando. Mas não para, não. Eu já orei a Deus, porque minha capacidade é para estar numa loja maior, numa empresa maior. Mas espera, continua, faça como Gideão. Irmão, muitos param. Ó, se não for para trabalhar em tal lugar, aqui eu também não trabalho não, aqui eu não fico não. Eita, Lagandarábia, Súria, espera um pouquinho, irmãos. Espera no Senhor, espera e confia no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Louvado seja Deus. Eu poderia, por gentileza, ouvir um glória a Deus dos irmãos? Aleluias, glória a Deus. É só para mim saber, irmãos, vocês estão aqui. Aleluias, glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui com os irmãos. E te pedindo mais uma vez, desculpa o mau jeito, irmão, porque as palavras muitas vezes me saem tortas da boca. Porque às vezes não sou eu o escolhido, mas Deus faz assim mesmo. Ele pega as coisas loucas. Ele não pega o melhor da frente, pega o pequenininho. Ai, que andarada, Súria. Uma vez eu vi um programa de humor interessante, irmão. Tinha aquela fila, irmão Saulo, grandona assim, ó. E a porta estava lá, aquele filão, grandão, grandona. E o irmão último da fila. E todo mundo olhava para trás e falando, coitadinho daquele lá, irmão. Tadinho, tá lá atrás, ele é o coitadinho. E quem estava primeiro, pertinho da porta, aí, ó. Aquele lá, ó, não vai chegar hoje não. Não vai chegar hoje não, porque olha só a quantidade de gente. O irmão está lá atrás, mas do lado do irmão assim, ó, tinha uma porta. E o irmão esperando lá na frente, o filão na frente dele, a porta estava aqui. Ih, que andarada. Tá entendendo, irmão? Todo mundo na frente da fila, esperando a fila lá na frente, zombando daquele que estava lá atrás. E a porta estava do lado daquele. Sem mais nem menos, a portinha abriu e falou assim, ei, nessa porta aí não, é essa aqui. Alavandarábia, Súria. Se preocupa não, irmão. Se preocupa não, que anda Súria. Se preocupa não, tá? Em nome de Jesus, tá, irmão? Você se preocupa não. Deus é contigo. E outra vez também eu profetizei para um homem e eu não entendi. Depois da profecia dita, a gente pode até falar, irmão. Esse irmão estava também numa fila muito grande. Deus está falando muito em fila aqui. Mas não sai da fila não, continua malhando o trigo. E o irmão estava triste porque a fila estava muito grande. Mas só que os irmãos estavam sendo pegos assim, ó, por cima. Aleluia. Então, na vez do irmão, era assim que Deus, é assim que Deus está te pegando, presbítero Anselmo. Não é pela quem está na frente. É assim, ó, é para cima. Da Súria e Andarada. Quando Jesus vier, irmão, vocês não vão entrar em porta. Vocês vão para onde? Então é para cima que Deus vai. Amém, irmão? Quem está na fila não se preocupa. É porque muitas das vezes o Senhor pega assim, ó. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando? Nessa noite Deus vai te botar lá na frente e vai te pegar. Louvado seja Deus. Quem creu naquilo que Deus falou, se coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E aqui eu encerro a minha. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Porque aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, muitas das vezes Deus ele fala da forma que Ele quer. Então muitas das vezes a gente espera como Elias esperou naquele tempo. Elias foi para a caverna e lá naquela caverna ele esperou que Deus falasse com ele. E veio um forte vento e Deus não estava no vento. Depois veio uma tempestade e Elias esperando. Agora vem Deus lá, ó. Vem a tempestade, aquele barulho, aquele negócio. Depois veio trovões fortíssimos com relâmpago, presbítero Anselmo. E Deus falou assim, agora é Elias. Muitas das vezes, aí Deus chegou no ouvido dele e disse, meu filho, muitas vezes Deus fala assim contigo nessa noite.
Deus está falando no seu ouvido aí nessa noite. Fica esperando trovão chegar, tempestade, reboliço e reteté, porque Deus está falando assim nessa noite. Aleluia. Deus vai te curar, Deus vai te transformar, Deus vai te resgatar, mas Ele te pede uma coisa, a mesma coisa que Ele pediu para Gideão: não pare. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: não pare. Por favor, diga para o irmão que está do seu lado: não pare. Continue, 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 porque Deus é contigo nessa noite. Aleluias. Eu gostaria de chamar a minha irmã, diaconisa Ivanete, para estar fazendo uma oração. E aquele que sentir do Senhor, sentir de Deus, irmãos. Isso aqui é uma igreja, tudo aqui é voluntário, irmãos. Aqui ninguém é obrigado a nada. Assim como o Senhor também não é obrigado a te abençoar, mas Ele vai te abençoar, porque Ele é bom. Se você sentir no seu coração, vem aqui na frente. Receba aqui a oração da diaconisa em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui e buscando ao Senhor juntos. Porque enquanto os irmãos oravam, as cadeias iam sendo quebradas. Quero pedir a diaconisa para estar orando aqui pela igreja. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos louvam, ministram ali em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então tá bom, vamos estar orando, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aí estão seus filhos, ó Pai. Aí estão seus filhos, ó Pai, que acabaram de ouvir a sua palavra, Deus. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, ó Pai. Senhor, muitas das vezes, ó Pai, seus filhos já estão desanimando. Muitas das vezes seus filhos já estão desistindo. Muitas das vezes, ó Pai, seus filhos, ó Pai, não tem força nem para orar, Pai. Mas o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor conhece a dificuldade, Pai. O Senhor conhece a fraqueza, Pai. Assim como o Senhor disse a Gideão, fala para o seu filho nessa noite. Diga para ele que o Senhor é com ele. Senhor, endireita aquilo que está torto. Conserta aquilo que está quebrado, ó Pai. Fala mais intimamente, ó Pai, no coração deste homem e desta mulher, ó Pai. Liberta, Pai, aquele que está cativo, ó Pai. Eu vejo nessa noite, Senhor, correntes sendo arrastadas, ó Pai. Eu vejo nessa noite, ó Pai, algemas sendo quebradas, ó Pai. Eu vejo nessa noite, ó Pai, grilhões sendo despedaçados, ó Senhor. Senhor, há muitos anos este homem e essa mulher têm orado, mas o Senhor escolheu-a e a também o escolheu desde o ventre de sua mãe, ó Pai. O Senhor conhece, ó Pai, a fraqueza, Pai. O Senhor já tinha marcado esse dia, Pai. O Senhor já tinha marcado essa data, Senhor. O Senhor já tinha marcado este culto, Senhor. Toca nessa menina, Pai. Toca neste menino, ó Pai. Toca neste homem e nessa mulher, ó Pai. E derrama sobre ele, ó Pai, o azeite, ó Pai, que sai da oliveira, Pai. Faça com que ele prove, ó Pai, do seu figo, ó Pai, do doce que é mel, ó Pai. Faça também, Senhor, que ele prove, ó Pai, do fruto da oliveira, Pai, do fruto da videira, Pai. Que ele possa, Pai, receber nessa noite essa unção, ó Pai. Essa unção, ó Pai, não da prosperidade. Essa unção, ó Pai, não da casa própria. Essa unção que não é do bem material, ó Pai, mas essa unção de capacitação, Senhor. Porque o Senhor capacitou a Gideão para vencer a batalha, Pai. E nessa noite, ó Pai, o Senhor está capacitando homens e mulheres aqui nessa noite. Eu estou vendo a mão de Deus sobre a vida de muita gente aqui, Senhor. Senhor, toque em todos aqueles, ó Pai, que estão nesta casa, Pai, estão ouvindo a sua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tem gente, ó Pai, que neste momento, ó Pai, eu posso ouvir a palavra, Pai, que diz assim: será? Mas o Senhor não, ó Pai, o Senhor não tem dúvida do que vai fazer. O Senhor tem certeza que vai abençoar. Eu quero que você também, você irmã e você irmão, tenha certeza que será abençoado. Tenha certeza que será próspero nessa terra. Porque enquanto estamos esperando a vinda do Senhor, o Senhor está prosperando. O Senhor está fazendo. O Senhor está resgatando. Assim como o Senhor foi com o povo de Israel, seja com esse povo nessa noite. Esteja conosco neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Estenda suas mãos sobre esta casa, Pai, sobre esse ministério, ó Pai, sobre os nossos pastores, Senhor, que estão em missão por este grande Brasil. E se eles estiverem ouvindo neste momento, as fronteiras do Brasil estão abertas, pastor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu profetizo na sua vida que o Senhor vai atravessar as fronteiras para pregar a palavra do Senhor por este Brasil e atravessando pelos países vizinhos e circunvizinhos aqui nesta América do Sul, em nome de Jesus. Receba aí onde quer que o Senhor esteja, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Pode louvar o Senhor. E os irmãos ficam nesse. Senhor, eu quero lhe dizer que Deus está falando. Possível de esquecer. Aleluia, glória a Deus. Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal.
cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se na fornalha ardente eu não entrar, de tua glória não irei provar. Se o mar vermelho eu não atravessar, o hino da vitória eu não irei cantar. Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. De tua glória quero conhecer, viver experiências de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não para de lutar. Eu farei sobre o mal, conquistarei fés. Não há outra questão, quando se é cristão, não para de lutar, até chegar ao céu. Se na fornalha ardente eu não entrar, De tua glória eu não irei provar. se o mar vermelho não atravessar, O hino da vitória eu não irei cantar. se perseguido aqui eu não for, Sinceramente um cristão não sou. de sua glória eu quero conhecer, Viver experiências de sobreviver. Pra mim é Cristo, morrer pra mim não há outra questão. Quando se é cristão, não para de lutar. Eu farei sobre